Quando a gente vê novos lançamentos ali para cinema, constantemente são remakes, spin-offs de obras aí mais recentes que encheram a programação das salas de cinema. Por causa disso, seguido, assim, a gente se pega pensando se já não existe mais uma originalidade no cinema. Hollywoodiano, no caso, não vou entrar no mérito, assim, de produções cinematográficas de outros países aqui nesse vídeo. Ou então ideias novas, que são fracas ou sem graça. Bom, mas eu admito que eu fui completamente irresponsável durante todo esse tempo por não ter assistido O Quarto de Jack. Eu só assisti recentemente e já de início eu senti aquela inspiração no mito da caverna de Platão. Bom, para quem não sabe, o mito da caverna está descrito na obra A República, obviamente de Platão, né? Se eu acabei de falar de Platão, é do Platão. Ali ele narra uma história, uma narrativa alegórica sobre um grupo de pessoas que estão aprisionadas desde jovens no interior de uma caverna, de modo que, mesmo que eles não enxerguem a entrada da caverna, uma luz entra por essa entrada e mostra as sombras das pessoas que vivem lá fora, como aqueles antigos teatros de sombra orientais. Assim que um dos prisioneiros consegue se soltar e sair da caverna, ele vê que existe um mundo gigantesco lá fora, com pessoas, animais, construções e tudo mais. Ele então retorna para dentro da caverna para avisar os seus camaradas lá sobre esse mundo gigante lá fora, mas ele é rechaçado, sendo chamado de louco e mentiroso. O mito traz ali no seu texto interpretações sobre os seus elementos, como os prisioneiros dentro da caverna somos nós vivendo numa bolha, o nosso mundo mais fechado, convivendo com as nossas crenças. As sombras ali projetadas na parede são deformações do que chega a nós, o conhecimento, a informação, a cultura, a realidade em si. Sair da caverna representa esse nosso anseio pelo conhecimento, pela verdade, pelo mundo exterior. Quem não está afim de encarar essa realidade, então encara ela como uma mentira, pois só ali onde essa pessoa está inserida, o que ela vê, o que ela ouve todos os dias é a verdade dela. E essa é uma das inspirações para o Quarto de Jack. O longa é uma adaptação do livro Room, da escritora Emma Donoghue, acho que é assim que se pronuncia, que também acabou assinando o roteiro do filme e conta a história do Jack e da sua mãe, que vivem dentro de um quarto de 11 metros quadrados, tipo as kitnets que tem ali para alugar em São Paulo a uns 2, 3 mil reais. O filme é lá de 2015 e eu acabei assistindo ele só agora e eu digo que é praticamente impossível falar sobre esse filme sem dar uma pequena quantidadezinha assim de spoilers. Então, se você se importa com spoilers, é bom continuar esse vídeo aqui depois de ter assistido o filme. Mas se você não se importa com spoilers, pode seguir aqui assistindo, bem de boa, e também aproveita para comentar e compartilhar esse vídeo aí, tamo junto. Na trama, Jack, um menininho ali de 5 anos, interpretado por Jacob Tremblay, vive desde o seu nascimento aí nesse cubículo com a sua mãe, interpretada por Brie Larson, e os seus amigos que se chamam pia, banheira, cama, cadeira, mesa, sim, é isso aí. É como se esses objetos fossem os outros inquilinos ali daquele cubículo que convive com a mãe e com o filho. No desenrolar da trama, a gente acaba descobrindo que a mãe foi sequestrada por um homem que ela chama de Velho Nick quando ela ainda tinha 17 anos e permaneceu por 7 anos ali trancada com visitas semanais do seu sequestrador para abusá-la sexualmente. Inclusive, mesmo após o nascimento do Jack, cuja mãe o obriga a se deitar dentro do armário fechado para dormir sempre antes dos abusos para que ele não presencie esses atos. Bom, apesar de não ser baseado em algum acontecimento específico, real, a trama do livro e também por sua vez o filme se inspira em alguns casos reais de sequestros que aconteceram ali pelos anos 2000, como foi o caso de Elizabeth Fritzl, que foi mantida confinada num bunker pelo seu próprio pai, Joseph Fritzl, durante 24 anos, sendo abusada sexualmente e tendo filhos desses abusos. Assim, o Quarto de Jack ele traz, na sua primeira metade, um misto de confusão sobre o que é que está acontecendo, com uma quase claustrofobia devido aos planos mais fechados e um ambiente bem apertado,
onde o Jack e a mãe convivem juntos diariamente. Os dois ali, eles têm uma rotina diária de alimentação, de exercícios, tem uma suplementação de vitaminas pro Jack, eles fazem brincadeiras, eles fazem a limpeza, a sua higiene, tudo que é possível de se fazer quando está enclausurado num quarto pequeno e a única fonte de informações do mundo lá fora é uma TV velha de tubo com um sinal horroroso. Uma TV de tubo essa que é assistida pelo Jack e que durante a sua época ali de curiosidade, que todas as crianças têm, do porquê isso, porquê aquilo, porquê que acontece aquilo lá, né? Elas perguntam sobre o porquê de tudo e de todos. A sua mãe decide explicar que tudo na verdade é mentirinha, é tudo mágica, porque o Jack ainda não tem essa capacidade cognitiva de compreender aquele mundo que está lá fora do quarto em que eles estão enclausurados. É algo que está completamente fora da realidade dele, porque realmente ele vive ali dentro dessa bolha e tudo aquilo que está ali dentro é somente a pura realidade para ele. É aqui que nós temos então essa clara referência ao mito da caverna de Platão, que eu citei ali no início do vídeo. A tela da TV é como se fosse aquele jogo de luzes e sombras projetadas na parede da caverna, que é o que o Jack assiste, então baseado nessas histórias bem simples que a sua mãe lhe contou para saciar, bem mesmo que seja por pouco e brevemente, aquela sede de curiosidade infantil das crianças pequenas que perguntam sobre tudo e sobre todos. Jack sabe o que são cachorros, o que são gatos, o que são árvores, o que são carros, bolos de aniversário, pois ele viu tudo isso na TV. E o que está lá, na verdade, na TV é só magia, é uma fantasia. Tanto que o próprio Jack fica confuso e depois até animado que a sua mãe propôs de fazer um bolo de aniversário para ele para comemorar os seus 5 anos. Mas o bolo, mesmo feito ali com a ajuda do Jack, com todos os ingredientes, os poucos ingredientes que eles têm ali, é só um pão de ló bem simples, com um pequeno glacezinho colocado por cima ali, feito de açúcar como cobertura, com o número 5 desenhado com o dedo. Pra Jack aquilo não é um bolo de aniversário de verdade, porque não tem velas, não é aquela coisa bonita, toda enfeitada, cheia de glacê, com enfeites e várias velas bonitas que nem ele assiste na televisão. O Jack ele só conhece esses bolos de aniversário grandes, todo enfeitado, tudo cheio de chantilly, com os morangos, as velas acesas para que o aniversariante possa apagar num sopro. Então assim o Jack acaba brigando com a sua mãe, dizendo que ela é uma mentirosa. Uma briga muito convincente, até porque nos remete àquelas brigas que nós tivemos quando crianças, ou que você, dependendo da sua idade, já deve ter um filho pequeno, também já deve ter tido essa briga com seu filho. São brigas em que a criança fica muito intransigente com as informações que são dadas a ela e ela não aceita, tem que ser daquele jeito e não tem muito o que fazer. E nada de bater nas crianças, gente, nada de bater nas crianças. Olha só o recado que os monstrinhos aí têm pra vocês. Não seja um monstro, por isso vamos cantar. O amor é a melhor herança, cuide da criança. A existência do Jack ali não é desconhecido pelo velho Nick, o cara que sequestrou ali a mãe e é o pai do Jack, né? Ainda mais porque ele vê o bolo e comenta com a mãe coisas do tipo: poxa, é aniversário dele, por que não me disse? Eu podia ter trazido um brinquedo, um presente, podia ter comprado as velas. A mãe, ela tenta cortar o assunto, chamando ele para se deitar logo, para daí eles fazerem logo o que ele pretendia fazer ali e tudo mais. Mas o Jack tá acordado e fechado dentro do roupeiro, exatamente ao lado da cama, e acaba pegando no sono, mas acorda no meio da noite. E guiado por uma curiosidade ali, sai do armário e vê o velho Nick adormecido ao lado da sua mãe na cama. O Nick acorda e vê o Jack e tenta se comunicar com ele, mas é impedido pela sua mãe, que acorda aos gritos, mandando o Jack voltar, uma arruaça, um estardalhaço, e Jack volta chorando, correndo pro banheiro, mas o Nick domina sua mãe, sufoca ela, apenas soltando quando ela para de se debater quase sem ar e deixa de ser uma ameaça para ele. É nesse momento em que a mãe
decide que o seu filho não pode mais conviver nessa situação. Jack ele vive ali na sua caverna, onde tudo que ele vê na televisão é magia, é mentirinha. O céu visto ali pela claraboia desse quarto é só aquele pequeno quadradinho ali no teto. A mãe então decide contar pro Jack que existe sim um mundo imenso lá fora, com pessoas, com animais, com plantas, com folhas, como exatamente ali aquela folhinha que tá ali na claraboia que ele vê ali. Mas aquela folha é marrom, não é verde, não é a cor das plantas. Isso aí não é o suficiente para que o Jack acredite nessas mentiras que a mãe tá contando. Quando ele era pequeno, a sua mãe disse que nada daquilo existia, que era tudo mentirinha e que tudo aparecia por magia ali na televisão. Jack não queria acreditar que a sua pequena caverna era uma pequena parte de um grande mundo lá fora. Mas o amor pela única pessoa que ele realmente conhece e convive fala mais alto. O plano de fuga da mãe e do Jack por pouco não dá certo, mas ele consegue ser resgatado pela polícia, que por sua vez vai lá e consegue resgatar a mãe, prende o sequestrador, e aí é aqui que a narrativa meio que se perde assim um pouco, né? Então até a fuga nós somos colocados no enclausuramento com os dois, nos fazendo assim refletir como é que eles conseguem conviver ali dentro, naquele mundo limitado. A narração que é feita pelo Jack já nos dá uma ideia de um contraponto, uma outra visão dessa situação. Se nós que conhecemos e vivemos no mundo ficamos enclausurados por tanto tempo sofrendo por aproveitar todo aquele mundo lá fora, pro Jack o mundo dele é tudo aquilo que tá ali dentro, com as coisinhas dele, naquele pequeno espaço, dentro daquelas 4 paredes, e a sua imaginação é o limite para entender e conhecer o mundo em que ele vive. Pro Jack não existe nada lá fora do quarto, apenas o velho Nick. Tudo mais é magia, é imaginação. E assistir tudo isso pelo ponto de vista de uma criança que só conhece o interior daquele quarto é um misto de perturbador com fascinação. Perturbador assim pela situação dos dois ali encarcerados e fascinante pelo como o Jack encara aquela situação como uma incrível normalidade. Até a metade do filme, onde o Jack e a sua mãe são resgatados, acompanhamos essa história bastante perturbadora e fascinante, como se estivéssemos ali enclausurados juntos com eles, como se nós fôssemos uma terceira pessoa ali dentro, nos inquietando pela situação de aprisionamento. Mas também, ao mesmo tempo, a gente se diverte com as risadas e as brincadeiras do Jack, que são muito naturais. O gurizinho ali é ótimo nisso, aquela risada, aquela gargalhada infantil contagiante, sabe? Que nos dá aquele calorzinho no coração. Já na segunda metade do filme, o Jack passa a conhecer e a entender o mundo lá fora, esse mundo que ele nunca tinha visto, esse mundo fora do quarto, diferente do que era dentro do quarto. Tudo é muito novo para ele, é muito difícil para ele assimilar que toda a sua vida anterior era uma mentira. Existem sim outras pessoas, animais, carros, plantas e tudo mais. Ele tem uma família, os avós, um cachorro, ele tem vizinhos, ele tem amigos. Ao mesmo tempo, a sua mãe, cujo nome descobrimos quase ali na metade do filme, que se chama Joy, alegria em inglês, não está totalmente alegre. A liberdade para ela é até boa, mas não traz todos aqueles 7 anos perdidos de volta. Vemos então, paralelamente às descobertas do Jack, essa depressão da Joy. Aqui o longa ele acaba dando uma amenizada narrativamente a questão da depressão. Então há sim um acompanhamento psicológico ali para Joy, o que é muito importante. Cenas de discussão entre ela e o Jack quando ela quer ficar sozinha e passar um tempo sozinha ali no quarto, e até uma tentativa de suicídio, que por sorte o Jack, que estava ali por perto, acaba salvando a vida da sua mãe. Mas essas são as únicas e poucas cenas que se aprofundam nesse tema, enquanto que outras situações que são levemente instigadas, como por exemplo a reação de Joy à imprensa, que tem uma breve cena ali dela dando uma entrevista em troca de um cachê, ou então o desprezo do avô, do pai de Joy, interpretado ali pelo maravilhoso William H. Macy,
cara é demais, vários filmes bons aí com ele, né? Que ele acaba evitando até o próprio olhar diretamente pro seu neto, que apesar de ser filho da sua filha, é também o filho de um criminoso, um sequestrador, abusador, que foi o responsável por roubar a juventude da sua própria filha e roubar sua filha dele. Pro avô, o Jack ele é o resultado da dor, da perda e do abuso, um filho de um criminoso que, por sua vez, para ele é algo repugnante. Mas infelizmente a gente acaba não vendo um desenvolvimento melhor dessa subtrama, que é resumida apenas ali numa cena de jantar, onde a Joy se irrita e fica braba e pega o Jack e vai embora, porque é exatamente isso, porque o pai não é capaz de olhar diretamente para os olhos do Jack. Apesar de dar uma enfraquecida na narrativa após ali o resgate, com vários temas levemente abordados, o quarto de Jack nos faz refletir sobre essa sua história, sobre os seus personagens, as situações em que eles passaram. Nos faz pensar numa empatia com os personagens, os traumas dessas situações em que somos impostos em viver e também numa reflexão sobre o mundo em que a gente vive. Como que a gente vive nesse mundo, essa vida nesse mundo mundano, por que nós vivemos e por que vamos viver nele ainda. Nós podemos sim viver nos nossos pequenos mundinhos, nossas pequenas bolhas, mas a gente não pode descartar que existe muita coisa além disso. Existe um mundo fora desse nosso, com mais pessoas, mais animais, mais possibilidades. E a partir desse conhecimento, nós temos a possibilidade de deixarmos esse mundo que nós tínhamos e que agora ficou pequeno demais para nós podermos desbravar um novo mundo lá fora, assim como o Jack, que ao final do longa, pediu para visitar o quarto em que ele havia vivido, onde tudo que ele viu lá naquela infância dele. E tudo que ele vê lá, na verdade, é um galpão com alguns móveis que ele convivia, já meio destruído, meio acabado, e visualmente bem menor do que ele se lembrava, porque o mundo lá fora é muito maior do que o nosso próprio mundinho. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa seu comentário, deixa o seu like, compartilha, fala aí o que você achou do mundo de Jack e diz aí também quais os outros filmes que você gostaria que eu falasse aqui também, desse essa analisada e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!